4 horas e 26 minutos. A gente vai conversar com o Cid Torquato, como eu falei no bloco anterior. A cada 15 dias a gente troca aqui uma ideia sobre tudo que envolve a vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde. Muito bem, e você, como foi de férias? Tudo bem, foi ótimo. Tá de férias é simplesmente espetacular. Um dia eu ainda vou trabalhar pelo período de férias e folgarei, eu tirarei férias em todo o restante. Mas tá longe disso acontecer ainda, viu, Cid? Mas é bom demais, né? Você sabe disso. E é bom tê-lo de volta, viu, Ronald? Obrigado, meu amigo. Ô Cid, a prefeitura inaugurou o primeiro centro municipal para pessoas com transtorno do espectro autista, e a gente colocou esse assunto no ar aqui, inclusive falamos para o nosso ouvinte, relembramos os nossos papos aqui, que já trataram desse tema, sobre com outras notícias, outras vertentes, mas tratando da questão do autismo. Eu queria saber de você a respeito da importância desse lançamento, da inauguração desse primeiro centro, e como o poder público pode cada vez mais contribuir para que as pessoas possam estar mais preparadas para lidar com isso, e aí eu amplio para tudo, né? No transporte público, nos centros de atenção, na educação, nas escolas, a importância do poder público participar disso. Primeiro a gente tem que pensar, né, que ainda existe muita falta de informação, muita desinformação, muita coisa equivocada que é falada, dita e escrita sobre, né, o autismo. Então, isso é um desafio, Ronald, porque a neurodiversidade, né, eu acho algo fascinante. Eu tenho tido muito prazer em conhecer e conversar com pessoas neurodivergentes, com pessoas autistas, porque a gente não imagina que tem pessoas com uma arquitetura mental diferente da nossa, ou diferente da padrão, né? E é fascinante, porque essas pessoas, elas são muito interessantes, podem ser muito interessantes. Mas obviamente, tem gente que tem, né, problemas sérios de interação, né, graus muito severos de autismo, e com as quais você não consegue nem interactuar. Mas com aquelas que você, né, consegue né, ver, mesmo aquelas com quem você não consegue conversar, muitas vezes é interessante observar essas pessoas. Eu acho que o lado mais interessante desse negócio é que né, essas cabeças diferentes têm potencialmente uma capacidade para inovação, né, muito interessante, porque né, pensam diferente, e daí, né, quando elas né, conseguem interagir, contribuir, conseguem fazer isso muitas vezes de forma diferenciada, inclusive trazendo novos elementos, novas ideias, novos processos, né, para todo mundo, né, para os pais, famílias, mas para o entorno, para quem convive com elas. Então, né, esse potencial tem que ser aproveitado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é comemorando aí, 2 dias atrás, foi o Dia Nacional do Autismo, e teve, né, barulho, comemorações, reclamações, pedidos, comemorações no Brasil inteiro. Então, isso é bom, porque a gente já falou isso, a importância desses dias que marcam essas datas, né? Porque faz com que a gente reflita, e isso cada vez mais sensibiliza e informa a sociedade sobre essas questões que, em geral, não são conhecidas. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a inauguração desse centro, que é fantástica. Eu não estou de chapéu, mas figurativamente tiro o chapéu para o prefeito Ricardo Nunes e para a secretária Silvia Greco e para outras pessoas da prefeitura que eventualmente participaram desse processo. Olha lá, sem querer, né, mas eu comecei esse processo quando eu fui secretário. No último ano de gestão, em 2020, nós conseguimos aprovar no Comas, né, a criação desse centro, porque não existia previsão de um centro como esse
na legislação do município e, né, nessas questões, como é o Conselho Municipal de Assistência Social, que diz respeito, que no caso teria que decidir, né, sobre a validade, a viabilidade, o interesse público, né, da criação de um centro de excelência em TEA, né, em transtorno do espectro autista. E, né, o quarto ponto aqui é o seguinte: o que a Prefeitura de São Paulo fez não tem igual no Brasil e talvez se equipare com os melhores equipamentos no mundo para tratamento, né, para pesquisa, para saber mais sobre TEA. É algo, né, que a sociedade inteira está tentando né, conhecer cada vez mais, inclusive, né, a área médica. Hoje é um desafio, inclusive para a área da saúde, inclusive para os médicos, para fazerem diagnósticos e por aí vai. Então, né, fantástico. Eu, como você sabe, militante, ativista, pessoa com deficiência, não podia estar mais satisfeito de ver essa ideia que começou lá atrás, em 2019, 2020, sendo realizada por esta gestão municipal e sendo tão bem realizada como foi. Ô Cid, boa tarde. É claro que o importante é o que acontece nas ruas, nas escolas, nos estabelecimentos comerciais, né? E o autismo, particularmente, como você não tem a percepção, necessariamente tem a percepção imediata, né? Nós já tivemos muita ignorância a respeito do assunto, até de autoridades. Ainda há algumas manifestações claramente equivocadas. Mas outro dia o Ronald e eu falávamos sobre o assunto e da importância daquilo que a gente percebe, que é que cada vez mais a sociedade, pelo menos na média, né, compreende o que é o autismo, passou a entender, a compreender as peculiaridades, o tipo de zelo, o tipo de cuidado que se deve ter. Você tem essa percepção também de que hoje a sociedade compreende muito mais e, portanto, está convivendo melhor, zelando mais pelas pessoas que têm o autismo? Olha, Zaidan, sem dúvida, há muita evolução nessas questões relativas, né, à neurodiversidade, né, às pessoas autistas, de um modo geral. Né? Isso é um passo atrás do outro e a coisa vem né, ganhando, sensibilizando, né, e informando cada vez mais a sociedade. E ela reagindo, né, de forma cada vez menos traumática, porque essa é uma grande questão para as famílias, né, para os pais, para as próprias pessoas com autismo, que é né, essa interação com a sociedade, né, o impacto que o comportamento diverso tem né, nas pessoas, como as pessoas reagem, né, ainda hoje tem muita gente que reage com agressividade, com ignorância, né, com relação às pessoas e famílias. A gente já conversou aqui, tanto é que essa é uma das razões porque criaram a carteira de identificação do autista, para né, terem algo para também, né, entre outras funções, para mostrar, olha, né, meu filho tem autismo, né, ou essa pessoa tem autismo. Outra criação, né, para destacar as pessoas com autismo e para bom, eu falei já pessoa autista e pessoa com autismo. Existe uma discussão de qual é a terminologia certa. Então vou ficar aqui em cima do muro. Mas né, então isso vem evoluindo, mas ainda tem muito chão pela frente, viu, Zaidan? A incompreensão, né, a ignorância mesmo, ainda é muito grande
E, de novo, é o desafio, né, de você lidar com alguém que tem uma arquitetura mental muitas vezes absolutamente diferente da sua, né? E esse estranhamento, né, ele gera conflitos. Então, temos que ainda avançar muito na transmissão de conhecimento, de informações sobre o tema, e temos que avançar muito, por outro lado, né, por lado, né, das pessoas e das suas famílias, na questão do tratamento, na questão das terapias, né, dos centros terapêuticos. Se eu não me engano, a prefeitura vai criar, além desse centro que foi criado agora em Santana, se eu não me engano, né, aí eu peço desculpas para vocês, mas acho que tem a previsão de criação de outros centros na capital. E espero que isso seja uma referência, um exemplo positivo a ser seguido por gestores públicos da área da saúde, da assistência social, da pessoa com deficiência, no Brasil inteiro, né? Então, estados, municípios, né, criando centros para terapia e para, né, receber essas pessoas, né? Porque uma das questões mais cruéis que vivem as famílias muitas vezes não ter absolutamente onde levar o filho ou a filha, né, para terapias, para ser tratada, ou mesmo para se divertir, para jogar, né, para ter alguma experiência lúdica. Então, né, por isso é que eu valorizo tanto esta inauguração que nós tivemos essa semana. E, de novo, né, a gente não pode deixar de parabenizar aí, né, os gestores que viabilizaram esse processo, porque realmente é algo grandioso. É ali na Avenida Santos Dumont, número 1318, em Santana, esse centro do transtorno do espectro autista da Prefeitura de São Paulo. Cid, muitíssimo obrigado, a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Muitíssimo obrigado pela tua participação aqui, até a próxima. Muito obrigado, excelente final de semana a todos. Valeu, para você também.